Por que será que é tão difícil ser autêntica? Seja bem-vinda ao nosso papo aqui do Abre a Boca e Lucra Mulher, esse espaço reservado para empresárias que querem se posicionar com mais excelência na internet para atrair os melhores clientes e serem mais reconhecidas. Afinal, a gente sabe que a gente domina o que a gente faz. Agora o mundo precisa conhecer isso e precisa nos pagar muito bem por isso. Se você está me assistindo aqui do YouTube ou do Spotify, me deixa saber. Afinal, a gente está nas duas plataformas, então, gente, eu não sei vocês, mas eu adoro ouvir as coisas no Spotify. Enquanto eu estou dirigindo, enquanto eu estou me maquiando, enquanto eu estou fazendo absolutamente tudo, parece que eu tenho uma companhia ali, então eu fico ouvindo tudo. Então, me deixa saber de onde que você está escutando esse nosso papo. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal do YouTube, já chega se inscrevendo, para você não ficar de fora de nenhum conteúdo que eu compartilho aqui dentro sobre marketing, posicionamento e sobre vendas. Já chega também compartilhando com alguma amiga empresária que precisa conhecer esse nosso canal para que a gente consiga construir um ambiente cada vez maior com mais e mais mulheres prosperando através dessa troca. Por que será que é tão difícil a gente conseguir ser autêntica? Isso está sendo muito falado ultimamente, né? Escute a sua verdade, a sua essência, quem você é, como que eu vou transmitir isso nas minhas redes sociais, e parece uma coisa tão simples, só que ao mesmo tempo passou a ser tão desafiadora. Eu já passei por fases em que eu costumo falar até que, se eu for analisar, eu fui até um camaleão de tantas versões minhas ali que eu já me encontrei, depois eu desconstruí, depois eu construí de novo, e quando a gente para pensar, a gente fica mais... Será que alguma dessas versões era a versão real, assim, Thaís, autêntica? O que ela gostava de fazer? Como que ela se sentia mais à vontade produzindo? Quando a gente vem aqui para a internet, quando a gente começa a criar essa coragem de se expor, nos posicionar, eu costumo falar que a gente cria quase como uma armadura invisível e de forma inconsciente, para se proteger de várias coisas, que às vezes a gente nem tem noção, tá? Pode ser para se proteger do julgamento. Putz, como que será que eu receberia um comentário negativo através daquilo que eu postei? Como será que eu receberia o fato de, sei lá, ninguém elogiar aquilo, não alcançar ninguém, aquilo que eu produzo? Então a gente acaba criando uma armadura que deixa a gente quase como neutra, digamos, sabe? Neutra. Isso aconteceu uma vez, conhecendo uma profissional que era totalmente diferente do que eu estava conversando, do que todo mundo estava enxergando ali naquele momento, totalmente autêntica, vai, comunicativa e tudo mais, e quando você abria as redes sociais, não era a mesma pessoa, parecia uma pessoa diferente. E essa profissional nem sabe responder o porquê. E a gente que está nesse processo de ter o nosso perfil, de ter o nosso canal, de fazer o nosso movimento, também enfrenta ou pode estar enfrentando exatamente isso. E eu cheguei à conclusão que isso se dá, obviamente, pela quantidade avassaladora de conteúdo e de opções no mercado, e, enfim, se a gente consome isso demais, concorda que cada profissional vai ter um jeito de fazer? Cada profissional vai ter uma técnica para aplicar, que é o que vai viralizar e é o que vai dar certo, é o que as pessoas gostam, é como as pessoas gostam de consumir, enfim. E eu começo a navegar por várias opiniões, consumir várias referências do mercado. Isso é um outro ponto também crucial. A gente começa seguindo referências para se inspirar. Afinal, eu preciso saber o que as outras pessoas estão fazendo. Como que elas estão fazendo? O que está funcionando mais ali dentro da comunicação dela para eu me inspirar? Só que o começo é pela inspiração, só que depois isso se perde absolutamente e a gente começa a virar um fragmento, como se fosse um quebra-cabeça, de vários pedacinhos de coisas que eu consumo, de coisas que fulano fala, que ciclana fala, o jeito que ela fala parece bacana, e aí eu começo a juntar esse emaranhado de coisas. E é isso aí, esse é o resultado, e esse é meu posicionamento, esse é o meu jeito. Só que não é exatamente
o seu jeito e a sua autenticidade, e sim pedaços de um monte de gente, um monte de coisa que você nem tem ideia que você está carregando. Por isso que quando eu decidi vir falar mais a respeito disso na internet, me aprofundei um pouco mais justamente por já ter sido uma pessoa que me perdeu absurdamente. Isso eu acho que acontece com todo mundo, é muito natural, tipo, meu Deus do céu, eu já nem sei quem sou eu, sabe? Será que o jeito que eu sou as pessoas vão gostar? Será que eu não deveria ser um pouco mais engraçada? Será que eu não deveria ser um pouco mais séria, né? E passar mais seriedade, eu sou engraçada demais. E você começa a passar vários e vários filtros na sua personalidade. E foi por isso que, quando eu comecei a falar sobre isso, eu fui estudar mais sobre o universo dos arquétipos. Traduzir de uma forma muito simples que os arquétipos, os 12 arquétipos, nada mais são do que personalidades. Quando a gente vai se aprofundar nisso, a gente vai se identificar com 12 arquétipos. Todos. Eu tenho um pouquinho de cada um dentro de mim, até por conta de experiências, momentos, situações que aquele arquétipo vai estar mais ativado, digamos, mas lá no fundinho, em essência, como a gente fala, existem arquétipos que são os que vão nortear tudo. Um exemplo, eu sou uma pessoa muito criativa. Se eu voltar lá atrás, eu sempre fui uma pessoa muito criativa, sempre fui uma criança muito criativa. Tudo era artístico, tudo eram ideias, tudo eram coisas, tudo era isso. Uma criança mais sensível, uma criança mais voltada para esse universo de arte. Isso sempre esteve em mim. Então é óbvio que essa personalidade ainda seja minha. Não tem como eu querer podar absolutamente tudo, tipo, não trazer mais nenhuma ideia criativa de projeto, não vim aqui criar um nome de projeto doido, tipo, sei lá, quando eu quis criar o nome desse programa, ele veio, que eu costumo falar, do nada, assim, do nada veio uma ideia. E as coisas surgem assim. Então, essa parte de mim é uma parte muito importante. E já tiveram várias fases ao longo da minha jornada e, enfim, tentativas e várias coisas que eu já fiz na internet que eu simplesmente ignorei por muito tempo isso, sendo que é um lado que me torna muito viva, né? O lado de criar, o lado de produzir, de inventar um vídeo diferente, sei lá, qualquer coisa. E isso me torna muito viva. E quando a gente começa a enterrar e esquecer partes da gente, a gente perde total brilho. Nada vai fazer mais sentido, tudo vai ficar esquisito à sua volta, as pessoas não vão se aproximar, tipo assim, algo acontece no universo, costumo falar, que nos dá sinais de que a gente está se afastando demais de quem a gente é. Eu já passei a me vestir de maneiras que, tipo, não tinham nada a ver comigo. Eu entendo que dentro de cada uma dessa personalidade, quando a gente identifica, sempre existe a maneira da gente refinar, sempre existe a maneira da gente ser melhor ali, de esconder e anular o nosso lado sombra, que eu costumo dizer. Mas a personalidade é aquela. Não tem como, a todo momento, eu me vestir alinhadinha demais e não falar formal demais, não falar de nenhuma outra maneira mais informal ou com alguma gíria, se essa não sou eu. Como que eu consigo extrair o melhor do que a minha personalidade pode oferecer? Essa tem que ser a pergunta. E não olhar para outras profissionais do mercado e ver que e julgar que ela alcançou aquele sucesso que você está admirando porque ela é mais séria, ou porque ela faz mais piada, ou porque ela é mais criativa, ou porque ela se veste de uma determinada maneira, ou porque ela fala de uma determinada maneira. E esse é um dos maiores desafios, porque a maior parte do tempo, se a gente for reparar, a gente está olhando muito mais para fora do que para dentro, consumindo muito mais conteúdo do que de fato produzindo da maneira como eu produziria, da maneira como eu faria. Por isso que tantos profissionais, às vezes se você coloca uma câmera ali, dá o play, a pessoa não sabe nem o que fazer, não sabe como falar, não sabe se expressar. E geralmente são profissionais que sem uma câmera na frente falam uma boa, tranquilo, agem naturalmente. Só que quando coloca uma câmera aqui, já começa a colocar um monte de coisa
Já começa a vestir aquela armadura e aí já quer ser mais polida, já quer ser mais não sei o quê, já começa um monte de julgamento e aí acaba se apagando cada vez mais. Então, voltando para o universo dos arquétipos, foi onde eu consegui encontrar mais norte para conseguir seguir com o meu trabalho junto com essas mulheres. Então, hoje em dia, por exemplo, vou dar o exemplo do ensaio de retrato de posicionamento. Tá, vou renovar minhas fotos, preciso fazer ali mais valor para a minha imagem. Qual que é o primeiro passo? Não tem como você ir para uma sessão de fotos se você não sabe onde que está a sua autenticidade. Como que você se sente bem? Como que você se sente confiante? Como que você se sente confortável? Então, todo o trabalho, ele sempre vai entrar para um processo de mentoria, vai começar a desenhar o seu posicionamento. Não é só o que você, gostaria que as pessoas me enxergassem dessa maneira. Tá, legal, você até consegue desenhar, mas vamos vir antes? Vamos entender mais sobre o seu jeito, sobre a sua maneira de fazer, sobre aquilo que você acredita, sobre os seus valores? É sempre a base, sempre tem que ser essa. Porque senão, do que adianta você construir um posicionamento todo pautado vamos dar o arquétipo mais comum de todos, gente, que todo mundo fala, todo pautado numa governante, todo pautado numa líder, né, que vai inspirar, que é excelência, é governante. Se quando você analisar, você não tem nada de governante, vai ficar incoerente. Você simplesmente vai para o ensaio, vai fazer umas fotos ali bem governante, show, legal. E no dia a dia você não sustenta isso, porque não é você. Não faz parte de você aquele jeito, aquele guarda-roupa, aquela maneira de se comunicar, aquela maneira de se impor. Então, só vai fazer sentido eu ser a governante se, dentro dos meus arquétipos ali principais, a governante gritar para mim. E geralmente isso, como eu falei para você, volta para analisar os seus costumes, como você age diante das coisas, o que você valoriza. Quem é governante pode apostar, sempre foi uma mulher que liderou tudo, tá à frente de tudo. Tem muita dificuldade em confiar em outras pessoas porque toma frente, ela que faz, ela que lidera com muita facilidade. Então já tem esse perfil. É a que fazia os grupos da escola e tomava frente de tudo, sabe, essas coisas. Mas assim, só para exemplificar de uma maneira mais fácil para você. Tem outras personalidades que elas são muito mais pautadas num mundo mais livre. Eu quero liberdade, eu sou mais informal, é isso que eu acredito. A gente sempre precisa voltar para a base, porque é o que eu vou defender sempre. Qualquer tipo de personalidade consegue construir a sua autoridade no mercado, porque não é autoridade, não é só pautado na maneira como você veste, na maneira como você fala, se é A ou se é B, não é só isso. São vários pilares para a gente construir a nossa percepção de autoridade. Isso também não está ligado a números, né, de pessoas que te consomem, nada disso. Está muito mais sobre a sua postura, sobre a sua confiança, sobre como você transmite aquilo que você sabe, como que você ensina aquilo que você sabe para as pessoas. E você concorda comigo que eu só vou estar mais confiante se eu estiver dentro, não de um personagem, mas de quem eu sou de verdade? Pode ter certeza, você pode ser a insegura que for com tudo, é porque você não está olhando para as suas qualidades. Você não está olhando de verdade, porque pode ter certeza que é isso que vai te manter mais segura e é isso que vai te dar um norte muito melhor. E desde que eu trouxe o universo dos arquétipos sempre pra gente conseguir, tinham coisas que eram muito complexas, sabe? Assuntos que eram muito complexos e que eu tinha necessidade de, vamos exemplificar isso, vamos ilustrar, sabe? Coisas assim. E tudo isso passou a ser mais claro. Então, todo o processo, com toda a mentorada, com todo mundo que vem fazer um ensaio de retrato, ele sempre vai ser pautado nisso. Não avanço, não dou nenhum outro passo antes da gente estruturar isso daqui. E aí, meu bem, aí as mensagens são sempre as mesmas. Meu Deus, muito mais clareza, faz muito mais sentido, me enxerguei. Quantas profissionais não fazem sessão de foto e não se enxergam no resultado? Um monte. Já cansei de pegar um monte.
Quantas não começam a produzir um vídeo e não se enxerga? Porque não é quem é você. Não é quem é você. Então eu sempre falo, precisamos achar a nossa zona de conforto e de confiança para conseguir seguir. Ah, mas como assim? Não tem que sair dessa zona? Não. Para que a gente consiga produzir, para que eu me sinta confiante em frente a essa câmera, para que eu exponha o meu conteúdo, eu preciso estar dentro da minha zona de confiança, dentro da minha zona de segurança, sempre. Não vou sair disso, porque se eu buscar ser outra pessoa, vai dar muito ruim, a insegurança vai instaurar ali e você pode ter certeza que você vai surtar por uma crise de identidade e você não vai conseguir seguir para construir alguma coisa a médio e longo prazo, tá? Experiência própria de uma pessoa que já ficou uns bons meses longe da internet justamente por fases como essa, de consumir demais, de tentar se adaptar demais e não conseguir trazer o que eu realmente acredito, não conseguir trazer alguma coisa que eu primeiro me apaixonasse por aquilo, que fizesse sentido para mim, para o que eu acredito, porque senão não tem sentido, certo? A gente está aqui, não tem sentido a gente construir o nosso espaço em cima de alguma coisa que não é feito com a nossa verdade, com a nossa autenticidade. Quis trazer esse papo hoje aqui pra gente, porque eu sei que é um assunto que tem que ser falado sempre, que pode ser o mais básico possível, mas que na prática, muitas vezes a gente se perde. Então, se você chegou até esse momento desse vídeo, me deixa saber se você já passou por isso, se você vem passando por isso, como foi que você superou ou como foi que você vem superando isso dentro do seu negócio. Me conta se hoje para você já é fácil se expor, se ainda é um desafio se expor. Quero saber qual nível que você está da sua jornada. Não esquece de se inscrever nesse canal, porque mais vídeos como esse você vai encontrar aqui todas as semanas. Já entra aqui no canal, já assiste outros temas, que aqui a gente fala de tudo, de marketing, posicionamento, vendas, tudo para te encorajar a colocar a sua voz no mundo e crescer através disso. Se você está me ouvindo aqui no Spotify, enfim, independente da plataforma, você já entendeu que você tem que encaminhar isso aqui para outra amiga empresária, para que a gente consiga construir um espaço cada vez maior para enriquecermos juntas e, lógico, crescermos muito, muito mais. Espero que você tenha gostado e a gente se vê no nosso próximo papo. Até lá!